Olá, amigos, de volta do nosso intervalo. A nossa entrevista hoje é com a doutora Valéria Salazar. E nós já estamos aqui com ela, já tivemos o primeiro bloco e falamos sobre a prevenção, né, doutora, a respeito de como você deve se manter, a prevenção com as doenças cardiovasculares, né, e as suas atitudes diárias, né? Como você manter a sua vida um pouco mais saudável, né, para que você não evite problemas posteriores. Porque você tendo a prevenção, como nós falamos anteriormente, você evita uma série de problemas depois, né? Imagina, de infartos, de AVC e tudo mais, né? Porque depois tratar disso é meio trabalhoso, né, doutora? Então, como dissemos lá no primeiro bloco, assim, nós seguimos essa linha do mundo inteiro atualmente, César, que é de fazer a prevenção como forma da gente viver mais e melhor. E hoje nós temos que lutar não só contra a doença, porque é muito mais eficiente para o nosso envelhecimento que a gente lá chegue sem ter passado pelo adoecimento, não é? Como a nossa prevenção de envelhecimento fica muito mais eficiente se a gente não adoecer. Então, esse conceito de que a qualquer momento todos nós podemos adoecer gravemente, como a incidência da doença cardiovascular é muito alta em relação às outras doenças, fica parecendo que qualquer um de nós pode adoecer a qualquer momento. Não é assim. Nós carregamos uma herança genética que pode nos proteger. Nosso estilo de vida pode aumentar a capacidade da nossa herança genética de nos proteger. Realmente, a condição da gente ingerir pouco sódio, né, e ir brigando ao longo do processo de envelhecimento, tanto com o açúcar quanto com o sal, e tender a manter os alimentos que são muito artificiais longe da nossa mesa, vai criando uma situação de prevenção efetiva. É por isso que nos países do primeiro mundo a gente tem conseguido uma longevidade maior sem adoecimento, porque efetivamente essas medidas preventivas vão sendo feitas cada vez mais mais e melhor. Doutora, uma tacinha de vinho, como em algumas cidades na Itália, dizem que faz muito bem, que a sua vida vai longe. É verdade? Então, os estudos, porque você sabe, falamos lá no primeiro bloco, hoje um profissional só pode, César, falar baseado em evidências. Então, as evidências indicam que uma tacinha de vinho não atrapalha, digamos assim. Mas, do ponto de vista médico, a gente, se por um lado sabe que não atrapalha o coração uma tacinha de vinho, os hepatologistas e os médicos do fígado vão reclamar se a gente dizer que a gente só está protegendo o coração sem olhar para o nosso fígado. Então, eu tendo a respeitar o hábito saudável de algumas culturas que vêm das quais o vinho faz parte como uma forma de alimentação normal, um acompanhamento normal de uma refeição, né? A questão aqui no Brasil é que, afora de algumas, longe, né, de algumas regiões que são de cultura do vinho e que, como populações de imigrantes que têm esse hábito de manter o vinho como uma rotina, isso não é muito comum no Brasil, não é? E o clima também não favorece. Então, assim, eu acho que se a gente não está acostumado a fazer certos hábitos, não deve começá-los no que se refere ao vinho, e se já foi acostumado, eu acho que não tem problema se for numa quantidade muito pequena, e aí eles sempre fazem uma análise do teor alcoólico de cada bebida, que nunca pode ultrapassar 30 gramas por dia. No caso da cerveja, seria 380 mililitros, e no caso do vinho, seria realmente o cálice, que a maior parte deles... que não seria prejudicial, mas isso também tem que ser individualizado. Não vamos nos esquecer das pessoas que têm disposição gástrica, que têm gastrite, que têm esofagite, refluxo, na qual o álcool não vai cair muito bem. E agora eu gostaria de fazer uma pergunta, doutora, que nós não fizemos até o momento, sobre o cigarro.
o vilão do cigarro, que até hoje atormenta as pessoas, e a indústria fez com que ele se tornasse uma coisa mais leve, mas apesar de não haver mais nenhum tipo de propaganda a respeito, mas parece que as pessoas esqueceram de como ele prejudica. E o surgimento do novo cigarro eletrônico, né, que eu acho que faz tão mal quanto, né, mas assim... Vem sido apresentado como se não fizesse tão mal. Tão mal, né? Isso é isso aí. Uma ótima pergunta novamente. Quer dizer, a literatura, César, é bem clara em relação a isso. A maior parte das doenças que acometem o coração e o pulmão e os vasos, quando a gente vai procurar onde ela é mais grave nos pacientes que têm o hábito de fumar. Então, eu sempre gosto de colocar isso aqui no consultório para os meus clientes abertamente, né? Quer dizer, eu tenho alguns clientes que gostam de fumar, têm o hábito de fumar como sendo uma parte da vida que eles gostam de exercer, digamos assim, não é? O Mário Prata falava que o trago do cigarro é como se você estivesse pensando em fumaça, né? A fumaça o faria pensar e criar poemas só por ela estar ali naquele ato de soprar a fumaça. Então, assim, tirando poesia de lado, na prática, os trabalhos mostram que é um hábito que está associado com o aparecimento de doenças na maior parte da vida. Primeira coisa. Então, há uma evidência estatisticamente comprovada de que aquilo que a gente lá nos anos 60 supunha que fosse grave, que influenciasse no aparecimento das doenças, hoje isso já é comprovado. Nós já temos prova disso. Em relação à quantidade de cigarro, a gente, na verdade, não tem nenhum trabalho que diga o quanto que você pode fumar que não lhe causaria danos. Então, a gente também recomenda que não se fume e, se for fumar, que se fume sempre abaixo de 5 cigarros por dia, não é? Apesar de que esse número 5 veio com alguns trabalhos que já não estão mais em evidência, que mesmo aquelas pessoas que fumavam abaixo de 5 cigarros por dia, elas tinham uma incidência de algumas doenças maior do que aquelas que não fumavam nenhum cigarro. E, por último, o cigarro eletrônico, que vem sendo usado nos grandes centros aqui no Brasil, mais em São Paulo, nas grandes capitais e tal, e que, infelizmente, é a nicotina líquida, né, que você usa num processo eletrônico e que cria o vício e a dependência da mesma forma e cria a mesma agressão, né? Então, assim, a indústria, ela quer vender e nós médicos queremos prevenir doença. De modo que eu acho que, numa conversa, nós nunca vamos estar do mesmo lado. A gente vai sempre torcer para que a gente consiga envelhecer com a melhor capacidade respiratória que a gente conseguir conquistar, né? Então, a nossa vontade de ter um pulmão mais jovem na 9ª década de vida do que ele estará se a gente continuar fumando, tem que prevalecer e, portanto, nos embasar para interromper o hábito de fumar para quem fuma, não é? Exatamente, porque esses são problemas cardíacos, né? O pneumologista fala, imaginem vocês que fumam, né? Eu já fui fumante, então eu posso falar isso e falo, é uma coisa que, se me dissesse hoje em dia, você pode fumar que não tem problema algum, eu acho que eu voltaria a fumar. Porque era um hábito muito gratificante fumar, digamos assim. Mas eu já não fumo há anos e realmente não sinto mais falta disso, porque é um vício. Eu acho que é um dos piores vícios, eu não sei. Mas os outros, de drogas, etc. e tal. Mas o cigarro é uma droga. E ela te faz escravo, né, dessa droga. Mas as pessoas não pensam o que é você não conseguir respirar. Isso é terrível. A minha mensagem, César, é a de todo profissional da saúde. O que a gente quer hoje em medicina é atrasar o processo de envelhecimento das pessoas e que elas não adoeçam, é o óbvio, seja na infância, na adolescência e na fase da vida adulta. Mas o mais importante é que nós vamos ser uma população cuja pirâmide já vai ter
um número muito expressivo de pessoas acima de 60 anos nos próximos 20 anos. Então, a gente nós não estaremos mais discutindo só não adoecer. A gente não quer que envelhecer antes da hora. E é possível. E um dos processos anti-envelhecimento mais eficiente que eu conheço, tanto para o coração quanto para o pulmão e para a pele, além da nossa dentadura, é parar de fumar. É um hábito que acomete esses 4 sistemas, pode não provocar doença, mas vai provocar um envelhecimento precoce. Então, eu gostaria de estimular todas as pessoas que estão pensando, nós estamos no começo do ano, vamos conquistar o direito de envelhecer longe de médico, longe de doença. É possível isso. Abandonar o hábito de fumar é uma dessas É difícil, mas você consegue. Isso. Você consegue. Você tem que ser firme, com um propósito. Não, eu vou parar de fumar, porque eu não quero ficar com enfisema, enfim. Qualquer problema cardíaco, né? O que causa problema cardíaco não é brincadeira. Gente, para que nós consigamos fazer isso, eu vou pedir à doutora Valéria, doutora Valéria Salazar, que nos dê assim, informações onde você pode ter contato com as suas especialidades, enfim, entrar em contato consigo e os seus consultórios. Nós estamos conversando aqui no centro, na Rua Presidente Vargas, número 595, na sala 502. Aqui o telefone é o 2255-1735. E nós temos a opção para quem mora nos bairros da clínica na Vila Isabel, que é na Rua Professor Moreira. Eu tenho que fazer uma verificação, 686, loja 2, telefone 2252-8874. Então não tem desculpa, porque quem está aqui na cidade, né, tem um consultório aqui. Você pode marcar em horário comercial a sua consulta. E quem estiver nos bairros já pode fazer a clínica lá de Vila Isabel. Não é isso, doutora Valéria? Muitíssimo obrigado pela sua entrevista, pelo seu tempo aqui no seu consultório. Foi muito esclarecedor. Eu quero lhe agradecer e todos os nossos telespectadores também do Canal 5. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço, César, mais uma vez a oportunidade da gente estar botando assim esse pinguinho o nosso objetivo de prevenir doença e atrasar o envelhecimento. Cuidem dos seus corações, porque a melhor atitude é sempre a de prevenir. Tá bom? Gente, nós vamos agora a um breve intervalo e vamos ao momento depois culinária com vocês. Até já.